Estou de volta trazendo mais informações para vocês, Canal Brasil Notícias. Hoje é dia 17 de junho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Bom, o inquérito da censura que caça apoiadores de Bolsonaro, é definitivo, é oficial, permanecerá. Por incrível que pareça, a Constituição brasileira não vale de absolutamente nada. O inquérito foi construído em cima de absolutamente nada. Todas as regras quebradas. Enfim, vamos à matéria, depois a gente comenta aí. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações da edição do vídeo, tem conta bancária, se você curta nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador aí, tá bom? Gente, assina as notificações, aperta aí, tá? STF forma maioria para manter inquérito de Moraes com objeto delimitado. Vai ter algumas alterações. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira, 17, pela continuidade do inquérito que apura supostas ameaças, ofensas e disseminação de notícias falsas contra os membros da corte. Detalhe, aqueles que apenas são apoiadores de Bolsonaro. Se você for da esquerda, você pode meter o pau. Não tem problema. Vamos lá. O STF, porém, decidiu que a investigação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes deve ter um objeto de investigação delimitado. Com o placar de 6-0, o STF entendeu que o inquérito aberto de ofício pelo presidente Dias Toffoli, que já é um erro, STF não pode abrir inquérito. Isso aqui, gente, já mostra que o STF perdeu todas as noções e parâmetros. Dá uma pesquisadinha aí o que é atribuições do Ministério Público e o que é atribuições do STF. Você não vai encontrar atribuição para abrir inquéritos. É papel do Ministério Público. Ou seja, houve uma violação de competência, uma invasão de competência aí. Mas tudo bem. Em março de 2019, com o placar de 6-0, o STF entendeu que o inquérito aberto de ofício pelo presidente Dias Toffoli em março de 2019 é constitucional, mas que a investigação deve ficar centrada nas ameaças que apresentem risco efetivo à independência do Supremo e garantir as liberdades de expressão e de imprensa, além da participação da Procuradoria-Geral da República. Liberdade rima com responsabilidade, mas não rima com criminalidade, destacou Carmen Lúcia em seu voto. Assim como os demais colegas, Carmen criticou as manifestações feitas nas últimas semanas. Ou seja, gente, o STF literalmente, eu mostrei para vocês um vídeo agora há pouco, onde o pessoal do PT... Cara, principalmente Carmen Lúcia, que teve o prédio dela pinchado de vermelho com balões de tinta vermelha que pincharam a parede lá do prédio dela. Ela, mais do que ninguém, poderia fazer o que está fazendo. Ela está criticando estas manifestações, mas não tomou nenhuma ação quando o prédio dela foi pichado de vermelho por petistas que depois foram lá e publicaram nas redes sociais, porque ela votou contra o habeas corpus de Lula. É interessante isso, não? Vamos lá. Discursos de ódio, discurso de destruição do Estado democrático, fala de incitação a crime, são contrários aos direitos e à pluralidade democrática. Ou seja, ninguém pode ser contrário ao STF, ninguém pode falar em fechar o STF. Todo mundo tem que estar satisfeito e apaixonadamente amando o STF. Ninguém pode ser contrário. É isso que ela falou aqui resumidamente. Os 6 ministros que já votaram, todos a favor da continuidade do inquérito das ameaças ao STF, são Edson Fachin, Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Bom, gente, nós não poderíamos esperar outra coisa, já que praticamente todos eles foram colocados por quem? Pelo PT, pela esquerda. Não dava para esperar outro resultado de um STF que apenas perseguiu as pessoas ligadas ao presidente. Todos os que ameaçaram em fechar, teve ações, nós tivemos ações, bombas jogadas lá em 2018, foi 2017, contra o STF, vocês estão lembrados disso?
Inclusive, uma época precisou até o exército intervir, né? Até o exército precisou intervir nessa ação aí, não sei se foi em 2017 ou foi em 2018, agora não tô lembrado direito, mas foi em 2017. Acho que foi em 2017 quando Lula foi preso, né? Em nenhum momento nós vimos uma ação do STF para punir esses baderneiros. Pessoal, jogaram bombas, quebraram vidraças, né? Fizeram um monte de coisa lá em Brasília e ninguém fez nada. Agora, estas manifestações, porque são a favor do presidente Bolsonaro, vai contra a agenda esquerdista, vai contra os planos de trazer Lula de volta, é óbvio, né? Quando ela fala que, quer ver, eu vou ler aqui de novo, deixa eu ver. Discurso de ódio, discurso de destruição do Estado. Discurso de destruição do Estado democrático aqui refere-se à insatisfação da população em dizer, ao dizer fechamento do STF, entendeu? Para eles, o povo brasileiro precisa e deve aguentar as arbitrariedades deles, a intolerância deles a qualquer custo. Não podemos criticá-los. Discurso de ódio, discurso de destruição do Estado democrático, fala de incitação a crime, são contrários ao... Quer dizer, tá aí, né? É triste ver, né, Carmen Lúcia, né, apesar que a Carmen Lúcia veio também, né? Enfim, não quer dizer, é já esperado. Em outras palavras, vamos ficar tranquilos e calmos. Vamos ficar tranquilos e calmos. A caça aos bolsonaristas vai continuar, a perseguição vai continuar, e aí, enfim, fizeram aqui, tem que fazer umas delimitações, blá, blá, blá. Gente, o pau vai continuar cantando. O STF acabou de assinar o seu atestado de insanidade e de falta de conhecimento da Constituição. Como é que o inquérito pode ser considerado constitucional se ele foi aberto por quem não poderia abrir? Por um poder que não poderia abrir. Como é que o inquérito pode ser considerado constitucional se ele foi aberto pela vítima, que é o investigador, que é o acusador, que é o julgador e que é o carrasco ao mesmo tempo? Fala pra mim, aonde é que está a nossa Constituição? A Constituição, ela delimita o papel de cada um. O papel do STF, para vocês terem uma ideia, não era nem julgar essas coisas. O papel do STF era para ser referente à Constituição. O STF tem assumido papéis que bem de longe são deles. Essas ações democráticas, gente, democrática não, como é que chama? Quando ações monocráticas dos ministros, que um ministro vai lá e dá uma canetada, isso aqui a gente não via no passado, não. A gente via um colegiado. Hoje, ministro, um dá uma canetada por conta própria, o outro que dá uma canetada, o outro que dá outra canetada, virou bagunça. Isso não existia. Acontecia, mas era em raros casos. O STF assumiu uma postura que não é dele e quer empurrar isso nos brasileiros à força. Você vê que interessante? Você pode prestar atenção que o STF está apenas fazendo inquérito protegendo a si. Ele é um dos 3 poderes. O que ele tem de melhor do que os outros 2 poderes? Por que ele não acrescenta dentro desse inquérito os outros 2 poderes? Ameaças aos outros poderes, discurso de ódio aos outros poderes, ações contra os outros poderes, manifestações contra os outros poderes. Porque o único poder que aí é protegido é só o STF. O que o STF tem de melhor do que os outros? Nada. Na verdade, parece que o STF tem de pior, porque lá estão 7 ministros que foram colocados pela esquerda. O sistema aparelhado da esquerda está funcionando. Essa é a verdade. O nosso Brasil hoje tem uma Corte Suprema aparelhada, totalmente aparelhada. Essa é a palavra. Nós temos uma Corte Suprema totalmente aparelhada. Nós não temos ministros de carreira ali dentro. Nós não temos pessoas do setor jurídico lá dentro. Nós temos ali ex-defensores de bandidos. Né? Alexandre de Moraes defendeu o PCC, caramba. Nós temos ali pelo menos 2 ministros que eu me lembro que não passaram em concursos públicos.
Nós temos ministros ali com ligações com partidos políticos, né? Com partidos políticos. Nós temos ali, por exemplo, o Edson Fachin, que é um dos que votou a favor aqui, tinha ligação direta, participou de uma das campanhas da Dilma. Como é que um cara desse pode estar lá, gente? Me desculpem. Olha para o histórico dos nossos ministros do STF. Todos eles praticamente envolvidos em alguma coisa com a política. O Edson Fachin tinha envolvimento até com o MST, MTST, pô. E aí vocês querem dizer pra mim que o sistema, o STF é tão bom, é tão democrático, que até no YouTube, lá o site deles, no YouTube, eles não deixam você comentar de tão democrático que eles são. Porque eles sabem o que verdadeiramente eles são. Mas tá aí, o inquérito da perseguição continua. Então, daqui pra frente, novas informações nós vamos trazer aí daqui a pouco. Quem sabe nós não vamos falar de deputados presos, coisas desse tipo, né? Por apoiar Bolsonaro. Não custa nada. Aí vocês vão ver. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Depois a gente volta com mais informação.